Oi, gente, boa noite. Obrigada aí pela participação de quem tá entrando. Minha amiga Bruna vai entrar também agorinha. Como que a gente já começa? E aí, minha convidada especial, Bru, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oi, Si, oi pessoal, boa noite. Tô ouvindo bem? E você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá ótimo. Então, novamente, Legal. obrigada aí por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, tô muito empolgada de participar, muito Que grata. bom. E, Bru, eu vou começar aí explicando para o pessoal quem estiver nos assistindo ao vivo e depois, né, que o vídeo estiver gravado, o porquê de uma psicóloga, né, estar conversando hoje de uma live, né, sobre carreira, maternidade, conjugalidade e como que a fé pode ajudar, né, nesses três pilares, né? Então, isso porque além de eu ser psicóloga, né, eu sou teóloga e sou pesquisadora da influência da religião no comportamento humano. E tanto a maternidade quanto a conjugalidade, né, quanto ser profissional, é algo que a gente pode enquadrar em Augusto Durkheim, mais conhecido por ser sociólogo, mas ele também foi psicólogo, que ele chamou de fator social. E eu separei aqui, Bru, e eu vou ler para não falar besteira, tá bom? O que é esse Tá. fator social? Né? Ele diz que seria uma ideia de que o ser humano possui maneiras de agir, de pensar e de sentir que é exercendo uma determinada força sobre os indivíduos que a sociedade, né, por meio da família, um estilo de vida, a religião, acabam exercendo sobre esses indivíduos e esses indivíduos têm que se adaptar. E nada mais do que falar sobre um processo de adaptação difícil para nós mulheres, profissionais, esposas e mães, do que nós nos adaptarmos aí na pandemia. Então, gostaria de contar com a sua participação de alguém que é pesquisadora, vendo que a fé faz a diferença nessa adaptação desses fatores Uhum. sociais no meio dessa pandemia com você, minha amiga, que eu confio, a gente já se conhece há um bom tempo e que tem vivenciado isso no seu dia a dia. Então, a palavra é sua, Bru. Tá bom. Bom, acho que como a gente já tinha falado, né? Como a Si já introduziu, aqui é um bate-papo de amigas, né? A gente se conhece há bastante tempo, inclusive eu já fui São aí caindo, se a paciente. Bru. Cortei? Não, é que eu Voltei? achei que eu tava com delay, gente, então desculpa aí, Coisas de quem faz ao vivo, né? não Agora eu é? já não sei mais se vocês estavam me ouvindo ou não, mas eu vou repetir. Bom, então, tudo que a gente vivia, né, de já tentar não lidar muito com certezas, de tentar, assim, entender que a gente não está no controle de nada, com a pandemia se intensificou. E também pensando no nosso papel como mulher, né, como mãe, esposa, profissional. E de repente tá todo mundo dentro de casa, em um espaço pequeno, né? Porque nada se compara a você estar em um escritório, em qualquer lugar que seja o seu trabalho, seus filhos, né, que estão acostumados a. Nossos filhos, meu filho, por exemplo, ia para a escola, então ele tinha todo um espaço ali, toda uma convivência. De repente, ele pausou e está aqui dentro de casa. E como é que tudo isso traz para o nosso dia a dia a fé? Então não é que nós que temos fé, né, que somos cristãos, não é que a gente é melhor do que ninguém, e também a gente não veio aqui para contar que a gente tem uma fórmula mágica que é só fazer,
sei lá, jejum, oração e qualquer outra prática aí cristã, que a gente vai conseguir lidar bem. Não, a gente também lida mal com isso. Mas acho que a principal questão aí desse período que a gente está vivendo e como a fé ajuda é o fato de que a gente sabe que existe alguma coisa errada no mundo e não é só em relação à pandemia. Isso já existia, isso está assim no cerne da nossa crença, né? Como cristãos, na ação do pecado no mundo, né? No fato de que a gente confia que Jesus um dia ele vai voltar e vai tornar toda essa imperfeição perfeita e vai curar todas as nossas dores e todo esse momento. Então, qual é a diferença de você viver nesse momento de pandemia tendo fé e sendo uma mãe, uma mulher ou até um homem, um profissional aí multitarefas? É o fato de que a gente sabe que tá tudo bem você não ter controle de tudo. Tá tudo bem você não fazer tudo perfeitamente. Então, eu estava lendo até esses dias uma pessoa que falou o seguinte: eu aceitei que sempre vai ter uma sujeirinha embaixo do meu tapete. E acho que isso é uma boa sacada, sabe? Para a gente conseguir lidar bem com tudo isso. Sempre vai ter alguma coisa errada. Se você tiver pilhada para tentar controlar o que vai ser da pandemia, que é algo que ninguém tem resposta, nem quem é profissional da saúde tem uma resposta e, na verdade, existem muitas respostas e a gente não sabe, né? A gente está totalmente fora de controle. Então, você vai aceitar que sempre vai ter um cômodo da sua casa que tá bagunçado, que talvez o seu filho não esteja crescendo no melhor ambiente social, mas não é só o seu filho, são todos os filhos, né? Então, por exemplo, o meu filho vai fazer 1 ano, ele chegou aí um pouquinho para a escola, depois parou, ficou aqui em casa, aí agora, assim, convivendo com as pessoas mais próximas, mas a sua filha, por exemplo, ela nasceu nesse momento. Então, assim, Exato. Ela eu mal até conhece a calçada daqui do prédio. exatamente, né? E também isso tem um outro lado bom sobre a gente desacelerar. Eu e meu esposo, por exemplo, a gente tinha um pensamento assim, a gente tem que apresentar o mundo para essa criança, sabe? Ela tem que saber. Aí, então ela vai para a escola cedo, e ela vai para natação, e ela vai para isso, ela vai para aquilo, e de repente não, ela vai ficar em casa. E assim, posso dizer, não sei se meu filho é a criança mais esperta do mundo, e nem quero que ele seja. Tá tudo bem se ele não for, mas ele tá se desenvolvendo, sabe? Ele tá com saúde, ele interage com a gente muito bem. Ele estranha quando ele vê uma pessoa nova, como qualquer criança estranharia, não é só pela questão da pandemia, né? Então também serve um pouco para a gente desacelerar. A gente já começa a vida dos nossos filhos cobrando muito deles, né? Porque a gente se cobra demais. E até não sei o que você acha disso, mas é um pensamento que eu tenho, sabe? Também, eu sempre Sim. estou citando aqui as filosofias de rede social, porque embora você seja pesquisadora acadêmica, eu sou a pessoa aqui do dia a dia, né? E trabalho com rede social. Então, muita gente também falando, tá, e daí se seu filho não aprender fração esse ano? Mas e se ao invés dele aprender fração, ele aprender a fazer uma refeição na mesa com você? Que é uma coisa que a gente estava perdendo, né? E que agora a gente está meio que obrigado a ter esses momentos em família. E nós também, como cristãos, como pessoas que sabem a importância da referência da família como primeiro contato social, a gente pode ver um lado positivo em tudo isso, né? Sim, e Bru, eu queria até que você falasse um pouquinho mais dessa experiência, né, de estar sendo mãe dentro de casa. Por exemplo, a Pietra fez 4 meses, né, semana passada, e como eu disse, mal conhece a calçada, e a gente Uhum. tinha esses planos, né? Não, com 1 ano a gente vai colocar iniciação musical, a gente quer que ela aprenda espanhol, já brinque com o inglês, a gente fez um monte de planos que, puf, Sim. foi por água abaixo, né? O primeiro acampamento de carnaval com o pessoal da igreja. Como que você lidou com isso, né? Com o Luca que está aí quase para fazer 1 ano. Como você lidou com essas frustrações de não vai dar para fazer tudo que nós planejamos? Queria que você contasse um pouquinho disso. Tá. Eu acho que, assim, no começo, eu não vou dizer que eu fiquei muito desesperada, porque, a pandemia ele começou em março, né? A gente começou a nossa quarentena mais ou menos 15 de março aqui em casa. A gente pensou o seguinte: tudo bem, são 2 semanas, 1 mês, as coisas não vão mudar muito. Então foi assim, eu vou dizer que no começo eu falei, que legal, vou ter um tempo com meu filho e com meu marido. Eu achei que fosse, sabe? Eu me enganei, eu achei que fosse ter pouco tempo. Aí a gente pensava o seguinte, né? O aniversário de 1 ano dele vai dar para ter festa, porque a gente não vai nem lembrar da pandemia. Essa era a nossa questão.
E foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto. Aí veio a frustração, sabe? De, poxa, assim como você, né? Tive uma gestação completamente difícil. Foi essencial o apoio que eu tive das pessoas, sabe? Da família, dos amigos de fé que nos ajudaram com oração e tudo mais. E de repente eles não vão estar presentes nesse 1 ano do meu filho. Então a minha grande frustração, vou dizer que foi em relação a isso. Foi ali que pegou para mim, sabe? E aí eu apelei para criatividade, que eu acho que é algo que pode dar lugar para nossa frustração. Você tentar, assim, tá, é o que tem para hoje, vamos ver o que tem para hoje? Então a gente teve a ideia agora, assim, de, esperamos até o último dia, meu filho faz 1 ano semana que vem, esperamos até o último dia, não tem como fazer festa, seria uma loucura fazer festa, imprudência. Vamos fazer uma festa online. Então a gente vai ter uma decoraçãozinha do tema que ele gosta, porque ele acabou se identificando com alguns personagens de desenho animado e tudo mais. E a gente faz um discurso, agradece as pessoas que estão ali e faz uma oração juntos e canta um parabéns para ele, sabe? E então eu acho que a criatividade é um bom jeito de lidar com a frustração, sabe? É se apegar menos. Inclusive, há um bom tempo atrás, eu fiz alguns cursos relacionados à minha área de atuação, né, de marketing, de inovação e tudo mais, em que a gente falava que as coisas elas nunca mais iam mudar tão devagar quanto elas estavam mudando. Isso há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás, onde a gente já achava que as mudanças estavam sendo mais rápidas. E agora as mudanças elas se aceleraram, realmente, né? Isso se concretizou. Então eu acredito que aí o grande segredo é você tentar desapegar, sabe? E nesse ponto também, a fé, ela me ajuda, né? Não sei se ela ajuda todo mundo, mas ela me ajuda no seguinte sentido também, de que a vida ela é constante, sabe? Ela tá sempre em movimento, mas a gente tem ali, vamos dizer, o nosso colchão, que é a nossa fé, ela não muda. Existe alguma coisa que não muda, porque nós também, como seres sociais e seres humanos, a gente precisa de estabilidade. Isso está dentro de nós. Em alguma questão da nossa vida, a gente precisa de estabilidade. E acho que é por isso que a gente fica tão frustrado quando os nossos planos eles não se concretizam. Então, a criatividade no dia a dia, mas se esse colchão, assim, para mim, sabe, de eu sei por que eu tô aqui na Terra, eu sei, sabe? Porque existe um porquê atrás de tudo isso, eu acredito nisso, eu dedico a minha vida nessa crença. Isso me faz, por mais que as pequenas coisas não saiam como eu esperei, me faz dormir tranquila na maior parte dos dias. Tá, e Bru, lá vou eu parecendo entrevista, Tô né? adorando. Eu, eu, como pesquisadora, né, a gente sabe da importância da resiliência para a gente enfrentar, né, as dificuldades, principalmente aquelas dificuldades que a gente não espera, como, por exemplo, a pandemia, né? E aí eu tenho duas perguntas, na verdade, né? Eu queria que você, né, pudesse falar um pouquinho mais dessa fé cristã te ajudando nisso, e que além da pandemia, acho que a pandemia é um fator atual que nós estamos vivendo, mas o ser mãe, ser esposa e ser profissional ao mesmo tempo é uma tríade que faz com que a gente já seja muito multitarefa já há algum tempo, né? Não Exato. só agora. Então eu queria que também você já aproveitasse e puxasse para falar um pouquinho disso. Tá. Bom, muitas coisas aqui. Minha cabeça tá fervendo. Como falei, a gente não combinou, então eu vou falando. Se eu me estender e fugir do tema, você me puxa de volta, tá? Mas, bom, até pensando nessa questão aí da pandemia e tudo mais, eu engato na fé cristã na sequência, tá? Vou só trocar a ordem da sua pergunta. É, a gente já vivia essa realidade, exatamente. E a gente só tá em uma realidade que a maior parte das pessoas já tinham, claro que com dificuldades maiores. Eu não tô querendo aqui minimizar a dificuldade de todo mundo e dizer que é simples. Que aí também a gente não vai estar falando da realidade, vai parecer que eu e você somos modelos. E na verdade, eu acho que o propósito dessa live é mostrar que tá todo mundo, de formas diferentes, todo mundo tá vivendo a mesma coisa. O calo tá apertando para todo mundo, sabe? É, então, eu acho que tem algumas coisas em relação a sermos tudo isso ao mesmo tempo. É o mínimo de organização possível, sabe? Você tentar. Aqui em casa, eu sei que na sua casa também a gente trabalha por turnos, né? Então, um dia sou eu que acordo 5 da manhã para ficar com meu filho, um dia meu marido, às vezes 2 dias ele, um dia eu, vou falar a verdade aqui também. Mas a gente vai trabalhando por turno. Agora é hora só de sentar no escritório e trabalhar. Agora o filho dormiu, eu vou lavar roupa.
Agora, sabe, eu acho que essa mínima organização, ela ajuda. E aí, dentro de realidade, também não quero falar de fórmulas prontas. Ai, acorde, medite. Óbvio que meditação é maravilhoso, mas, por exemplo, para mim, fora da realidade, sabe? Eu acho que o essencialismo, ele também é importante nesse momento, junto com resiliência, com criatividade, com tudo isso que a gente tem falado, o essencialismo é muito importante também. O que que é essencial para você? O que que não dá para ficar sem fazer? Então, eu tenho até um exemplo de uma amiga que tem casa grande e falou: não consigo cuidar da casa inteira, vou interditar 2 cômodos da minha casa, porque eu não preciso limpar. Foi o jeito que ela encontrou de essencialismo. Ela tem mais de um banheiro, ela não precisava usar todos os banheiros da casa, sabe? Então, acho que esse tipo de jogada é legal. E uma outra coisa que eu também acho muito, muito bacana e que vai um pouco contra aí tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem ouvido, que pelo menos não foi algo que me deu, vamos dizer assim, um quentinho no coração. Eu acho que a gente tem que pensar também na cooperação dentro da casa, sabe? De nada adianta a gente entrar em guerra e falar, nossa, nós mulheres somos sobrecarregadas, então eu vou brigar com meu marido, porque a gente tem que dividir melhor as tarefas. Eu concordo que tem que ter organização, divisão de tarefas e etc. Mas vamos ter empatia, sabe? Eu acho que a gente tem empatia também para entender as pessoas que estão dentro da nossa casa, seja os nossos filhos que são crianças, mas já têm sentimento, já têm pensamento, estão formando sua personalidade. É importante ter essa cooperação. Cooperação com o marido. Não vai adiantar de nada brigar e ser militante, sabe? Vamos falar de direitos iguais agora. Eu concordo com muito do que é falado e não estou aqui defendendo o abuso, nenhum extremo, sabe? Eu não quero nem para um extremo nem para o outro. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas também a gente tentar ser mais compreensivo com quem está dentro da nossa casa nesse momento, sabe? E a gente tentar fazer um jeito que fique mais ou menos bom para todo mundo, porque não vai ficar perfeito para nenhum dos dois lados. Acho que primeira pergunta respondida, né? Agora, em relação à fé, já posso engatar aqui no. Por favor, Bru, Então, vamos tá lá. bom. Em relação à fé, sobre ela ajudar, a gente também saber que tem alguém no controle de tudo isso, sabe? Por mais que a gente não tenha nenhum controle, nenhuma garantia de nada, não tem previsão para nada, a gente não sabe como vai ser o resto do ano, nem o ano que vem, alguém sabe. Nossa, isso assim me dá uma tranquilidade, sabe? E nos momentos de desespero, a isso que eu recorro, sabe? Vou ler alguma passagem da Bíblia, vou fazer uma oração, vou assistir o culto online. Eu era super contra. Falava, não, esse negócio de igreja para mim ou é presencial ou não funciona. E a gente vai se adaptando, né? Falei, bom, o que tem para hoje é fazer a mesa da ceia aqui em casa, vou fazer e tá tudo certo. E aí, tentando também de um jeito online e compartilhando com as pessoas que estão próximas, né? Então, o meu pai, por exemplo, é uma pessoa que está sempre comigo nessa caminhada aí de fé. Então, pai, eu já assisti o culto hoje. Às vezes a gente acaba não assistindo ao vivo, né? Tem até o benefício aí do culto online, né? Pai, você já assistiu? Depois que você assistiu, vamos conversar? Aí os dois, um liga pro outro e fala: caramba, meu Deus, é isso, e a gente pode aplicar isso que a gente ouviu porque está vivendo agora. Então a fé, ela ajuda nesse sentido, assim, para mim, sabe? Primeiro para desconstruir conceitos também, porque a gente já falava muito, né, na igreja. Jesus não se preocupa com qual igreja e tudo mais, mas a gente estava ali na nossa igreja física. E agora vamos dizer que todo mundo é desigrejado fisicamente, né? Mas tá indo, de um jeito ou de outro tá indo. A minha igreja, por exemplo, não tem previsão de volta. Algumas igrejas já voltaram, a minha não voltou e não deu garantia nenhuma de quando vai voltar. Mas a nossa fé, ela continua ali, né? Agora, essa tranquilidade de verdade, se alguém tá me ouvindo e Uhum. sabe o que é essa tranquilidade de dormir sossegado, de, ó, minha casa tá um caos, minha vida tá um caos, não tô dando conta de tudo. E de verdade, eu vivo pedindo desculpa, sabe? Tipo, no trabalho eu acabo falando, olha, eu atraso prazos no trabalho, não é sempre que eu consigo cumprir. E eu era a pessoa mais certinha com isso. Mas agora eu falo, desculpa, não deu, sabe? E assim a gente vai se entendendo. E eu falo desculpa pro meu marido, meu filho não entende as minhas desculpas ainda, mas muitas vezes eu vou dormir com esse sentimento, né, de eu falhei com ele hoje. E assim a gente vai seguindo com a esperança também, né, de que as coisas vão melhorar em algum momento, até
pensando na esperança, né, na live da semana passada, para quem não assistiu, tem aí toda uma reflexão filosófica e teológica sobre o papel da esperança. Sim, e é interessante você estar falando isso, né, da questão da fé dos desigrejados, né, porque eu tive uma gestação de risco, então desde 5 de fevereiro eu fiquei em casa, né, eu não podia sair do Uhum. sofá nem da cama, e a minha igreja já tinha transmissão, já era algo normal ter transmissão online para quem não pudesse estar presente de outros países, e eu fui me acostumando com aquilo, mas assim, não, depois que a Pietra nascer, passando os 3 meses, vou estar lá junto com eles novamente. Uhum. E nós estamos nisso, né? Se preparando, mas ainda não tem uma data, um retorno. E é bacana ouvir você falar que, assim, o templo é um local onde a gente se encontra, mas a comunhão é que é o mais importante. E se não dá para ter uma comunhão presencial, a gente está tendo uma comunhão virtual, mas ela existe. E eu acho que ela é o suporte, né? Das nossas trocas, como nós mesmos, né? Nós duas aí trocamos como está sendo essa experiência. Você fala do seu esposo, né? Dessa questão de ter empatia, né? Então, por exemplo, antes a gente tinha um certo delay aqui em casa, porque eu saía do trabalho, o André saía do trabalho, então tinha aquele tempo de desopilar, de chegar em casa, se encontrar. Uhum. E agora não, né? Eu tô trabalhando, termino de trabalhar, às vezes ele me pede alguma coisa, ele termina de trabalhar e eu já falo, amor, me ajuda nisso. E a gente ter esse respeito com o tempo do outro, né? Calma, ele Sim. terminou de trabalhar, deixa ele respirar um pouquinho, né? Não é porque tá todo mundo em casa que a gente literalmente vai dividir 50-50 para cada um. Ah, Né? Eu achei sim. muito interessante isso, essa tua fala. Sim, eu acho extremamente importante, sabe? É, vamos ser mais tranquilos. Às vezes as pessoas precisam do momento delas. Eu tenho meu momento, às vezes, depois que meu filho dorme, eu falo com meu esposo, eu vou assistir vídeo idiota no YouTube. E às vezes eu tô assistindo os vídeos idiota e ele vem comigo e eu falo, não me julga, hein? Eu não quero saber a sua opinião em cima de polêmica, não, porque a gente tá com essa mania de polemizar tudo, né? Eu falei, eu não quero saber de polêmica, eu tô assistindo um negócio idiota, a gente não vai ter conversa filosófica sobre isso. Vamos só desestressar, sabe? E tem o lado também de que a gente está aprendendo também a ter mais amor pela nossa casa, né? E eu acho isso muito legal. Eu já fiz muitas melhorias aqui em casa nesse período que eu não teria feito em tempos normais. E não estou falando de investir dinheiro, não. É, de pensar, já que eu estou aqui, deixa eu transformar, sabe? Pequenos cuidados. Vou colocar aquele quadrinho que eu estava muito tempo para colocar. Deixa eu tampar o sol que está vindo aqui, fazer alguma coisinha, arrumar minha estante. Então, eu também gosto muito desse cuidado que a gente tem com a casa. Eu acho que isso ele mostra que a gente ama as pessoas, que a gente dá valor para aquilo que a gente tem, mas eu acho que isso não deve virar mais uma obrigação, sabe? É na tranquilidade, sabe? Tem um monte de coisa aqui em casa, até aqui no escritório, se vocês olharem essa parte de baixo, parece que tá bonito, mas embaixo tem muita coisa aqui que tá para ser arrumada, sabe? Mas tem dia que a gente fala, não, hoje eu não vou arrumar isso. Vou deixar e a gente vai, né, do jeito que dá, no ritmo que dá. E também tem a questão da produtividade. Deixa eu já emendar uma outra coisa. Que a quarentena começou e todo mundo, e foi um movimento natural de a gente ver todo mundo, meu, vou aproveitar agora e vou fazer lives, vou fazer mais cursos, vou fazer isso, aquilo e aquilo. E tá tudo bem se você não fizer tudo. Por exemplo, eu era uma pessoa que lia mais de 20 livros por ano. Eu já sabia que com o nascimento do meu filho eu ia diminuir. Mas aí veio a pandemia e falei, opa, agora eu vou conseguir bater a minha meta de 20 livros por ano. Eu li 6 esse ano. Acho que, sei lá, perdi as contas, mas eu acho que eu li não mais do que 6 livros esse ano. E tudo bem, sabe? Os livros eles estão aqui, eu vou conseguir ler todos, e se eu não conseguir, tudo bem também. A gente se respeitar, sabe? Porque tem essa questão da rede social, que embora ela seja maravilhosa, né, e permita esse tipo de comunhão que a gente continua tendo, tem o lado do Uhum. digital de que a gente está muito inflamado dentro das nossas bolhas, né? Porque quanto mais a gente gosta de um assunto, os algoritmos ali, toda a parte tecnológica que está por trás das redes sociais, dos meios de comunicação online, eles vão entendendo o nosso comportamento e vão criando padrões para a gente. Então a gente tende a cada vez mais entrar dentro daqueles círculos de interesse que a gente tem. E quando a gente emerge nisso, sempre vai ter alguém que leu mais que a gente, que sabe mais que a gente, que parece muito mais produtivo. Gente, calma, sabe?
eu tenho visto muitas influenciadoras de maternidade que eu sigo mostrando perrengue, sabe? Tem uma, inclusive, que ela mostra um cantinho do quarto dela que ela brincou com o cantinho do choro. Que às vezes ela aparece chorando à noite, ela fala, gente, eu vou gravar agora, porque é muito fácil vocês me verem gravando de dia, enquanto meu filho tá com as crianças e eu tô maquiadinha. Vou mostrar aqui para vocês eu, nesse momento que toda mãe passa, sabe? Então a empatia também passa por isso, a gente mostrar a nossa realidade, a nossa fragilidade. Também tem se falado muito, né, da Brené Brown, sobre a coragem de ser imperfeito, você mostrando as suas fraquezas, a vulnerabilidade, estava tentando lembrar. Eu acho que a vulnerabilidade ela também tem um papel muito importante nesse momento. E é bacana você trazer justamente agora essa questão da vulnerabilidade, porque parece que o fato de nós estarmos todos juntos agora em casa, parece que faz aquela obrigação de você ser aquela super mãe, a super mulher, né? Aquela mulher, né? A mulher sabe onde fica a sua casa. Então, vamos aproveitar que tá todo mundo junto, vamos fazer devocional todo dia, vamos fazer culto familiar, vamos almoçar. Existe um peso, até mesmo, né? Eu vejo muito da fé cristã, às vezes pesando sobre as mulheres, né, de algumas interpretações errôneas, né, de alguns versículos da Bíblia, pesando, né, de que você tem que dar conta de tudo. E você traz a realidade que não, é justamente o contrário, né? A gente não tem que dar conta. A gente não tem que justificar os nossos atos no sentido, ó, deixa eu aproveitar agora e provar. Né, eu acho que o bacana da nossa conversa, dessa live de hoje, que eu vejo também de muitos colegas, né, psicólogos, é essa preocupação de desconstruir o perfeito. Né? Porque também existe Exatamente. o imaginário, eu não sei na sua área, Bru, ali da publicidade, mas existe o imaginário que nós psicólogos somos perfeitos, a gente entende de comportamento, entende de emoção. Então, nossa, a doutora Cíntia deve ser perfeita enquanto mãe, e não existe essa perfeição. Exatamente. Tem muito aquela questão do sentimento, né? De eu sinto de verdade, diariamente, sou a pior esposa do mundo, sou uma profissional horrível e vou ser demitida. Várias vezes o meu marido, ele precisa sair de casa, então ele não fez quarentena por conta do trabalho dele. Ele, assim, tenta sair o mínimo possível, mas ele precisa sair. Várias vezes eu peguei o telefone e liguei para ele: vou ser demitida, vou perder todos os meus contratos porque eu tô péssima, eu sou a pior profissional do mundo. Aquela menina boa que já ganhou prêmio, esquece, não sou mais. Em relação ao filho, assim, eu assistia, Uhum. né? Tinha umas séries que eu assistia de vamos brincadeiras para fazer com a criança em cada um dos meses. Meu, não fiz nenhuma, sabe? Então, assim, eu acho que é legal a gente mostrar essa parte da imperfeição em todas as áreas. Inclusive na minha área de publicidade, de marketing, a gente tem falado muito sobre o termo de influenciadores tóxicos. Saíram alguns números de que esses grandes influenciadores aí, que têm a vida perfeita, eles estão assim diminuindo muito a quantidade de seguidores deles, estão perdendo muitos seguidores. E está sendo associado com algumas pesquisas que estão sendo feitas que o motivo que as pessoas estão deixando de seguir é que não cabe mais uma vida aspiracional como essa. De que às vezes às 8 da manhã você já fez tudo, você tá linda, você tá trabalhando maquiada, você tá trabalhando de salto em casa porque tem que ser produtiva, então tem que tirar o pijama, sabe? Tem que ter um cantinho da casa que seja específico para trabalhar. Nem todo mundo tem. Então a gente vê também os micro-influenciadores, que são as pessoas menores, assim, que às vezes não tem uma quantidade grande de seguidores e tudo bem, elas Uhum. influenciando muito mais positivamente do que esses tóxicos que continuam com a sua vidinha aparentemente perfeita, mas isso não existe. Então é até um convite, né, para cada um. A gente sabe que você pode ser pequeno. Quem está assistindo a gente às vezes nem tem um perfil comercial, como é o seu caso, que tem um perfil profissional e eu também, mas a gente influencia as pessoas que estão à nossa volta. Não precisa ser 1.000, não precisa ser 10.000, que seja uma pessoa, duas, três. Mostra a sua realidade, mostra que não tá fácil para ninguém e a principal questão é que tá tudo bem com isso, né? Tá tudo bem não estar bem.
Exato. E você traz algo importante, Bru, que assim, a gente tem um excesso hoje de informações, né? Eu vejo muito a minha mãe, a minha sogra falando, dando dicas do que a gente pode fazer hoje com a Pietra, que na época delas não tinha. Então, se a gente clica qualquer coisa, brincadeira com criança, você tem diversos sites, diversas plataformas, aplicativos, e parece que você é bombardeado de que você precisa fazer aquilo com seu filho. Que se você não fizer aquilo com seu filho não vai acompanhar. Nossa, o inglês, espanhol, alemão, não, o seu filho tem que saber. Existe uma pressão, mas eu acho que esse excesso de informações que a gente tem hoje, a gente precisa de um filtro que você estava falando, né, daquilo que é o essencial. Então eu falo muito com meus pacientes que às vezes colocam as crianças desde pequeno num colégio bilíngue, né? E eu falo, mas você interage com essa criança no idioma bilíngue que ele tem? Que às vezes eu tenho a reclamação da outra ponta do colégio, né? Que a criança se frustra porque ele chega em casa, ele quer falar inglês e às vezes a própria família não fala o inglês. Né? O que você já tem visto dessa experiência também, Bru, como mãe, como profissional, desse excesso de informações que eu vejo, ao meu ver, que deveria ser um leque de informações para você escolher aquilo que é essencial e que de repente virou obrigação você fazer tudo esse leque. Como que você vê isso? Eu acho que assim, a palavra filtro que você tocou é a principal questão. É tomar muito cuidado com o que está entrando na nossa casa, porque embora a gente esteja em distanciamento social, a gente nunca teve tanto bombardeio de informação e de pessoas. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está entrando mesmo. Tá, mas quem é essa pessoa que está me dando essa dica? Quem é essa pessoa que está falando que eu tenho que ter. Vou estar falando do lado do consumismo, que eu tenho que ter todos esses brinquedos e que nem cabem na minha casa. Eu, por exemplo, até antes da pandemia, na gravidez, a gente decidiu que a gente só ia comprar assim, o essencial para uma criança. E a gente, assim, acabou na época até tendo, não brigando, mas assim, tendo desconfortos quando ia em lojas, né? Na época, em lojas físicas, de seu filho precisa ter um trocador e tem que ter o quarto com um monte de coisa. E o quarto do meu filho, ele tem berço e tem guarda-roupa. Mais nada. E a gente comprou carrinho e bebê conforto. E aí, várias vezes a gente falava, agora tá precisando de tal coisa, vai lá e compra. Porque eu, como trabalho com o consumo, né, eu entendo quanto Uhum. de necessidade, eu entendo o processo, a ciência que tem por trás de criar necessidade. Então, vocês têm que saber também, né, quem estiver ouvindo a gente, que todas essas necessidades, elas são criadas por uma questão aí mercadológica na maior parte das vezes. E não só em relação ao produto, mas em relação a isso, a brincadeiras, ao que tem que fazer com as crianças e tudo mais. Então, a principal questão é filtro. E aí também que entra a nossa questão de fé e daquilo que a gente acredita. Porque a gente tem que olhar o que tem a ver com os nossos propósitos. Então, se você acha que de fato é importante para o seu filho ser bilíngue, como, por exemplo, eu sou a pessoa que acho. Por que eu acho que é importante ser bilíngue? Porque eu sofri muito para aprender inglês. Que eu fui aprender inglês só depois dos 18 anos e o meu esposo também, quando ele teve que trabalhar em uma multinacional, e aí, meu, se vira, ou você fala ou você sai da empresa. Então, nesse sentido, você tem que olhar por quê que eu quero que meu filho seja bilíngue. Porque eu entendo que isso vai ser importante para ele e eu estou disposto a ajudá-lo. Então, eu também vou ter que estudar mais inglês, porque senão daqui a pouco ele vai saber mais do que eu e eu não vou conseguir também ajudá-lo, e eu não vou conseguir fazer com que ele se desenvolva e ele vai ser frustrado. Ou eu tô só porque falaram que a criança tem que ser bilíngue. Eu acho que o filtro, ele é extremamente importante. O que é importante para você? Nesse ponto, eu acho que a gente pode pensar um pouco em relativizar o certo e o errado. Porque a gente olha o que é certo para a gente na nossa base, naquele colchão que eu falei, que é aquilo que a gente acredita, nosso propósito, nossas crenças. E a partir disso, a gente então se abre para aquilo que a gente está vendo. Porque todo mundo precisa movimentar. Então, todo mundo precisa movimentar, produzir conteúdo. E aí também, no meu mercado de marketing, a gente está vendo um desespero para a produção de conteúdo. Tá todo mundo assim, se eu não tenho relação mais presencial, eu preciso produzir conteúdo. Então, às vezes, muitos dos conteúdos que estão dizendo para você faça isso, faça aquilo, nem tem base científica. É alguém que está precisando de visibilidade, é o que a gente chama, está precisando ser visto na internet. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair ali na redinha de forma inconsciente. E um cuidado também, né? Acho que
queria puxar isso para quem estiver assistindo a gente, que nós estamos falando, né, do papel de profissional, o papel de esposa, o papel de mãe, e aonde fica o papel do indivíduo, né? Onde fica o nosso papel de mulher nisso tudo, né? Porque às vezes Olha, se a gente não cuida do papel de mulher, isso vai respaldar, vai espelhar, e aí vem aquela sensação, nossa, eu não estou sendo uma boa mãe, não estou sendo uma boa esposa, não estou sendo uma boa profissional, talvez porque eu não estou tendo um tempo para mim. exato. E vou te dizer que aí eu vou abrir meu coração e falar, eu também estou passando por isso, me ajuda. Não tenho resposta, não. Não sei como a gente faz, sabe? É até um ponto que. Porque muitas vezes, na verdade, a gente não sabe por quê, porque a gente nem questiona. Vou te dizer que em tudo isso que a gente está falando aqui há quase 40 minutos, eu nem tinha lembrado de mim. Eu estou pensando na profissão, no meu filho, no meu esposo, na minha casa. Nossa, e até assim, não sei. Me pegou, você me pegou agora. Não Que era para é ser uma exatamente pergunta isso. pegadinha, não era. Olha lá, hein? É, mas acho que é importante a gente trazer isso, né? Porque assim, nem eu, como psicóloga, tenho uma resposta certa também para isso. O que eu diria assim, é importante também nós termos um tempo para isso, né? A Organização Mundial da Saúde, após a Segunda Guerra Mundial, estipulou alguns, né, alguns critérios, algumas áreas que são importantes para nós, né? Que são 8 áreas, que ela chama de a vida amorosa, a vida familiar, vida financeira, lazer, social, saúde, uma que tem 3 nomes, que é espiritualidade, barra religiosidade, barra filosofia de vida, e a última, que é a vida pessoal. Que Às vezes fica a sempre gente em esquece último, né? disso, né? Literalmente. Né? E eu Uhum. gostei aqui, né? Vem aqui a pergunta, né? A mulher polvo, né? A mulher Nossa, multitarefa que a gente começou a falar do início. Né? Eu acho que a pandemia só evidenciou algo que nós mulheres tentamos dar conta disso. exato. Exato. Eu acho que a gente pode abrir mão daquilo que não faz parte da nossa essência, sabe? Quem disse que precisa dar conta de tudo e quem disse que precisa ser a melhor é, em tudo que você faz? Eu tenho muito essa questão de perfeccionismo, sabe? Eu quero ser a melhor, mas eu tenho pensado, tá, eu quero ser a melhor em tudo, mas talvez eu não consiga ser a melhor. E se for só mais uma? Tá bom também. A gente também aí tem uma questão, né, que é um pouco mais profunda, de que a gente cresceu em uma sociedade entendendo que nós éramos especiais. Os nossos pais cresceram nos dizendo muito isso, muito da nossa geração, né? Não estou falando de um pai específico ou outro. E Uhum. somos só mais um. A gente pode também, sabe, ter essa tranquilidade de que a gente é só humano, a gente é só mais um, a gente não é melhor do que ninguém. E eu vou dizer bem hoje, eu já fui excelente em muitas coisas, e hoje eu sei que eu não sou mais. E em relação à maternidade, tem um sentimento que eu converso com todas as mães, e que inclusive eu falo desde que meu filho nasceu. Eu sou a pior mãe do mundo. Ainda brinco com meu marido, hoje a gente ganhou o troféuzinho, os piores pais do mundo. Isso, às vezes, ou quando não dá conta, ou quando faz alguma coisa que é politicamente errado. Então, sei lá, deixei meu filho chorando um pouquinho, às vezes acontece. Eu não deixo horas chorando, mas às vezes acontece. Coloquei a televisão para ele num horário que não é indicado colocar televisão. Gente, coloco. Às vezes o mundo bita, quem tem filho pequeno vai saber, é o que me salva. E eu preciso deixar ele meia horinha ali para eu terminar um call. Acontece, sabe? Às vezes eu tô. Várias vezes, inclusive, eu deixei ele quietinho ali, avisei quem estava na reunião comigo: olha, se vocês ouvirem um barulho de desenho, paciência, é o jeito de deixar meu filho quieto. Só que isso vai ficando, né? Vai ficando aquela culpa. Não fiz nada direito, sou ruim no que eu faço. Ai, como eu gostaria de ser uma mulher lá de trás, porque a mulher de antigamente ela não trabalhava tanto. Mas a mulher de antigamente também não tinha vida perfeita. Porque se ela tivesse, a gente não teria buscado essa independência que a gente tem hoje, né? Exato. E você trouxe essa questão da culpa, Bru, me fez pensar agora no mês de agosto, né? Que no meio da maternidade, né, considerado o agosto dourado, né? Que é essa questão do incentivo à amamentação e como é Uhum. romantizada essa amamentação. Eu mesmo compartilhei, né? Eu não consegui dar amamentação exclusiva, a Prieta acabou de fazer 4 meses, eu mal consegui chegar nos 4 meses, ela já tá com Uhum. fórmula faz um tempo, né? E como que parece que a sociedade
cidade, e às vezes aqui tem próximo da gente, né? Acho que é por isso que é importante essas lives, da gente comentar a vida como ela é, traz essa sensação de culpa que parece que tudo é um dever, né? Você deve ser uma boa mãe, né? Já puxando aí, deve ser uma boa profissional, deve ser uma boa esposa, mas focando agora nessa questão de ser uma boa mãe, né? Que tem muitas mães profissionais como a gente, aí esposas dentro da pandemia tentando dar conta de tudo, trabalhar, cuidar dos filhos, sendo professora também. Mas e para você, Bru, o que que você considera? O que que é ser uma boa mãe? Existe uma boa mãe? Olha, gente, assim, até em relação ao que eu converso com todas as mães, ninguém se sente boa mãe, acho que essa é a primeira questão. Todo mundo sabe onde seu calo aperta, e por mais que a gente tente mostrar os bons momentos com os nossos filhos, no fim todo mundo sente a culpa. Inclusive, eu estava até comentando essa semana com algumas pessoas que eu achava que esse negócio de culpa materna, antes de me tornar mãe, eu falava, meu, esse negócio de culpa é coisa do passado, eu sou uma mulher moderna, eu não vou sentir culpa. Doce engano, porque eu acho que assim, toda mulher sente culpa, toda mãe sente culpa, e quando eu converso com as mulheres mais velhas, elas dizem que isso só piora, né? Então, assim, é outra coisa que a gente nunca vai aprender a lidar, mas vai ter que lidar. Eu acho que ser boa mãe tem muito menos a ver com aquilo que você cumpre de tarefas no dia a dia e muito mais com a sua intenção, sabe? Então, assim, por mais que eu me sinta uma péssima mãe várias vezes, eu sei que aquilo é o melhor que eu posso dar para o meu filho. E aí eu espero, porque se eu não esperar isso, eu espero que um dia meu filho saiba disso e que mais para frente eu vou poder explicar para ele por que foi daquele jeito ou por que não foi de outro. Até porque a gente sabe que o filho que a mãe trabalha muito, ele vai ter algum problema na vida adulta. O filho que a mãe só ficou com ele vai ter algum problema na vida adulta. Então a gente também não pode pensar que tudo que a gente faz vai traumatizar os nossos filhos, sabe? Tem que ter um cuidado, tem sim que tentar ser uma boa mãe, mas eu não acho que tem uma fórmula do que é uma boa mãe e do que não é. Até esse exemplo do agosto dourado, se eu acho muito mais saudável, na minha opinião, você dar a fórmula e estar calma do que você fazer a amamentação exclusiva, que eu tentei no começo, mas depois eu fui mesclando também, até que meu filho não quis mais, ele quis só a fórmula e tudo bem. Mas eu acho que faz muito mais sentido você estar feliz e transmitindo isso para o seu filho, mesmo que seja pela mamadeira, do que você tá toda frustrada lá, machucada, se sentindo péssima, cansada, só porque te falaram que as boas mães são aquelas que fazem amamentação exclusiva. E aí já até emendo em uma coisa que foi muito curiosa que aconteceu comigo mais perto do começo da quarentena, ali, acho que maio, junho. Liguei chorando um dia pro meu psiquiatra. Gente, vou em psiquiatra também, não há problema nenhum, tá? Então, assim, vou inclusive porque você me indicou, né, Cíntia? Há uns 4 anos, então passo periodicamente com ele e pedi para fazer uma videochamada com ele e falei: sou a pior mãe do mundo, só você vai me entender hoje. Ele, naquela calma, naquela tranquilidade, falou: que bom que você se sente a pior mãe do mundo. E eu, hã? Como assim, que bom que eu me sinto a pior mãe do mundo? Ele falou: o dia que você se sentir a melhor mãe do mundo, saiba que você está estragando o seu filho. Ele falou: se o seu filho não entender dentro de casa que a vida é imperfeita, que a vida não é organizada, que a vida ela acontece em ciclos de altos e baixos, se ele não entender isso dentro de casa, ele vai sofrer muito mais para entender lá fora. Então deixa que ele veja que às vezes você está brava no trabalho, que às vezes você está cansada. Tudo bem, você não precisa estar sempre sorrindo e preciso sempre fazer as brincadeiras com o meu filho, preciso sempre estar 100% para ele. Ele tem que ver. Porque também os pais que protegem muitos filhos, que foi o que ele me falou, também vão ter um problema com a criança lá na frente. E tem até uma coisa engraçada que me veio agora à memória, de que a minha mãe, ela é muito cuidadosa, sempre foi, isso muito, muito bom. Minha mãe é maravilhosa, se ela estiver assistindo, um beijo, mãe. Mas ela me protegeu tanto que quando eu comecei a fazer faculdade, eu tinha que pegar o metrô lotado, é até engraçado. Eu chorava, eu pensava, minha mãe me criou com muito amor, e agora eu lido com essas pessoas mal educadas no metrô. E eu sofri demais, porque minha mãe tinha me protegido demais, sabe? E aí ela até fala que eu tenho um irmão bem mais novo que eu, ela fala que ela tenta não proteger tanto o meu irmão e mostrar para ele mais a parte ruim, a parte dura da vida, para que ele não tenha esse choque, sabe? Então, deixa seu filho te ver bravo, deixa seu filho te ver cansado, deixa seu filho entender que trabalho não é só felicidade, que a gente também tem uma geração agora, né,
que se frustra muito com o trabalho, aí já emendando para outro papo, porque tem uma expectativa em relação à carreira de que vai ser maravilhoso. E embora é possível ter prazer no trabalho, não é 100% prazer o trabalho, né? Então é importante também que os nossos filhos vejam que a gente sofre. E que a gente é a pior mãe do mundo mesmo. E eles também, se forem pais um dia, também vão se sentir os piores pais do mundo. E beleza, um brinde aos piores pais, né? Um brinde de chá. Né? Que é a vida como ela é, né, Bru? E achei legal você trazer essa fala do psiquiatra, né? Que eu vejo isso muito no consultório também, na nossa vida, no dia a dia, que é essa culpa por ter que ser a boa mãe, a mãe suficiente, gera ansiedade, né? Gera ansiedade da gente buscar essa perfeição, né? Exato. E E a aí a gente gente vai saber criar a criança identificar. ansiosa, né? Exato, exato. E como que foi para você, Bru, falando da ansiedade aí? Como que hoje você consegue, né, para compartilhar com a gente, consegue diferenciar uma crise de ansiedade, de você ver que está sobrecarregada, está sufocada e que você precisa desacelerar? Né? Porque na psicologia a gente fala que o ano de 2020 é hashtag desacelere, a gente precisa aprender a Uhum. desacelerar daquela ansiedade que você disse que tinha antes de eu preciso ser perfeita. Como que foi essa transição? Como que você enxergou isso? Que eu acho que foi libertador, né? Sim, sim, foi libertador. E isso foi algo que o conhecimento, ele me trouxe muitos benefícios. Eu acho que nesse tipo de conteúdo, vamos dizer assim, sobre como você se tornar menos ansioso. Então, eu lembro que foi uma época que eu mergulhei, sabe? Então, eu fazia a terapia semanal com você, foi quando eu conheci o meu psiquiatra, eu lia muito sobre isso, eu assistia vídeos de pessoas falando sobre esse tema. E aí eu comecei a ter esse discernimento. Então, esse é um tipo de conteúdo, já que a gente está bombardeado aí de conteúdo, é um tipo de conteúdo que esse eu acho que você pode consumir sem limite, sabe? Eu acho que você sempre se perguntar o porquê. Mas por que eu tô sentindo isso? Faz sentido? Eu acho que essa pergunta, por quê? De onde vem? E faz sentido? Eu acho que ela já é bem esclarecedora, sabe? E aí, às vezes, eu descubro algumas coisas quando eu faço esse tipo de pergunta e eu vejo que o motivo por eu estar ansiosa não é nem em relação ao que está acontecendo em si. Às vezes, teve um dia que eu me lembrei, eu ainda tomo remédio para controlar a ansiedade, né? E eu tava me Uhum. sentindo muito mal. Eu falei, por que eu tô assim? Eu falei, eu tô há 5 dias sem tomar remédio. Meu corpo já está sentindo falta. Eu não posso ficar 5 dias sem tomar remédio nesse momento do meu tratamento de ansiedade, sabe? Uhum. Então, Uhum. um simples porquê, ou sei lá, falando aí de papo de mulher, estou em um período aí do nosso ciclo, né? Que eu Uhum. estou próxima da TPM e eu fico muito mais ansiosa. Então, o simples fato de porquê, ou já chegou de porquê, e o porquê era porque realmente eu estava sobrecarregada. E aí sempre ligando para o meu esposo, né? Enchendo o saco dele durante o expediente de ferrou, a gente precisa reunião em casa hoje, porque a gente precisa decidir o que vai fazer nos próximos dias para eu me sentir menos ansiosa. E aí Sim. é reunião, sabe? É sentar aqui. Quais são os nossos recursos, porque eles são limitados, não só financeiramente, né? Financeiramente também, Uhum. mas a gente tem essa limitação aí do distanciamento, né? Então, não é fácil, simplesmente chama sua mãe para vir para cá, chama a babá, chama a faxineira, não é simples assim, mas dentro dos nossos recursos a gente sentava e conversava. E aí, isso por si só, às vezes, só de colocar no papel, sabe? Já dava uma tranquilidade. E que bacana, Bru, a gente está caminhando aí, né? Temos aí uns 7 minutinhos, mas Tá? agradeço você ter compartilhado essa questão da ansiedade, essas perguntas que são realmente norteadoras, para a gente saber se a gente está ficando ansioso por algo que diz respeito a nós, né, que tem sentido para nós, ou a gente está ficando ansioso por esse excesso de informações que diz o que você tem que ser como mãe, que tem que ser como esposa, o que tem que ser como profissional trabalhando dentro de casa, lidando com toda essa questão aí da pandemia. E eu sei também, né, por ser pesquisadora e de prática no consultório, que o que ajuda também a equilibrar a ansiedade, não só entender, né, esse processo de autoconhecimento terapêutico, ajuda química da psiquiatria, né, da farmacologia, mas também a fé.
Né? Como que a fé auxilia? Porque muitas vezes, Bru, eu escuto, né, pessoas chegando e falando para mim: "Ah, mas é pecado você ser ansioso, né? Não pode. Na Bíblia está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma". E aí vem, né, um turbilhão aí de versículos às vezes descontextualizados. E eu queria que caminhando para o fim, você pudesse compartilhar com a gente o que que é essa fé cristã que as pesquisas apontam que nos ajudam, né? Que ajudam a ter resiliência Uhum. e passar por essas dificuldades. Eu acho que principalmente a gente saber que a gente não está sozinho em momento algum, independente do fator externo. Existe algo, é aquilo que eu até já comentei, mas eu gostaria de ressaltar. Existem algumas coisas que não mudam. E o que não muda é é o amor de Deus e de Jesus por nós. É algo que me deixa assim até emocionada de saber que isso é uma rocha firme. Em meio a toda essa tempestade, a gente tem aonde se apoiar, sabe? Porque a ansiedade ela está muito ligada às nossas inseguranças, né? Então, nesse ponto, eu acho que de forma prática é saber que a gente tem ali onde se apoiar. E também essa questão que você falou aí, que acho que daria outra live, né? Ou outro conteúdo Já muito fica o grande convite, sobre. tá bom? Demorou sobre falar da ansiedade mal contextualizada na Bíblia. Eu lutei por muitos anos. Eu tenho ansiedade há muito tempo e por muitos anos eu achava que assim, eu vou na igreja e eu vou ser libertada dessa ansiedade. Só que a ansiedade é uma questão de cotidiano, não é só uma questão de libertação. Então a fé me ajudou, mas ela me ajudou com recursos. Então foi quando eu te conheci e eu comecei a entender mais e não foi pecado. A gente sabe que nos extremos ir ao psicólogo é pecado. Como assim? Falar que toma remédio, você é cristã e tá me contando que toma remédio de ansiedade, pior cristã do mundo também. Além de pior mãe, é a pior cristã do mundo. Mas eu acredito muito que a fé também, ela nos vai abrindo caminhos humanos. Então Deus não vai atuar só, tipo, ai, tira toda a minha ansiedade. Não, ele vai atuar também te trazendo para as pessoas certas, sabe? Te mostrando de fato esses caminhos. Então, acho que a gente também pode entender como sinais de Deus, sinais da nossa fé, aquilo que está acontecendo no nosso cotidiano também vem de Deus. Eu te perdi um pouquinho, mas acho que foi a conexão. Mas acho que todo mundo aí conseguiu ver certinho a sua resposta. E obrigada por falar, né, sobre isso, porque realmente temos vivendo, né, tempos difíceis e a fé, né, como estão dizendo aqui, ela é esse instrumento para essa busca. Perfeita essa frase, eu estava lendo ela agora e assim, acho que sintetizou muito bem tudo que eu falei aqui nesse último bloco. E, Bru, agradeço e queria que você tentasse aí finalizar, resumir o que que você deixa de recado para as mães que estão nos assistindo, aquelas que vão assistir a gravação disso, de como a gente colocou no nosso título, né? Mães multifuncionais em tempos incertos. Como a fé nos ajuda a dar conta. O que que seria o seu recadinho geral para todas nós, mães? Eu acho que a primeira coisa é a gente ser generosa consigo mesma. Quando a gente se torna mãe, a gente é generosa com todo mundo. Com os nossos filhos, com as pessoas que não são nossos filhos, mas que a gente acaba tendo esse jeitinho de mãe para lidar. E a gente esquece de ser generoso com a gente mesmo. E aí, se você me permite, acho que a gente deve ter uns 2 minutinhos ainda. Então, Eu queria dar uma frase que hoje à tarde eu me deparei com ela e que ela me fez assim pensar muito no nosso papel como mulher. E fala o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Não ser vegana, não ter um parto natural, não morar junto à natureza não te faz menos sagrada. Cada mulher é sagrada à sua maneira. E aí, pensando nisso, a gente tem que lembrar que Deus nos ama. Do jeito que a gente é, Ele conhece as nossas imperfeições, Ele sabe de tudo que a gente precisa, e se Ele nos ama desse jeito, apesar de tudo, a gente também tem que nos amar e tem que ser legal com a gente mesma, sabe? Tem que ser generosa, tem que ser a pessoa que a gente gostaria de conviver. então, tá dado o recado, que a gente tenha mais amor próprio, essa compaixão com a gente. Obrigada, Bru, por esse bate-papo super gostoso. Passou rapidinho. Obrigada a cada um que participou. Obrigada, Si, obrigada a todos. Eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando.
Vamos para as próximas. Boa noite para todos e tchau, tchau, gente. Tchau, Bru. Beijo. Beijo, fiquem com Deus.